Pessoal, muito bom dia para todos e todas vocês. Espero que esteja tudo bem, tenham tido um bom final de semana. Ó, nós estamos estudando os tecidos que constituem os nossos órgãos, né? Nós já falamos sobre o tecido epitelial, já falamos sobre os tecidos conjuntivos e estamos falando sobre os tecidos musculares, certo? E eu me lembro que no final da nossa última aula, a gente ia começar a falar sobre dois tipos de fibras, né? As fibras vermelhas e as fibras brancas, tá? E aí, espero que você tenha dado uma lida na parte teórica referente a esse assunto, que com certeza facilita e bem a compreensão, né? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem essas duas fotos que representam a mesma musculatura de duas aves, que é a musculatura peitoral. Musculatura peitoral. Aqui a gente tem a musculatura peitoral de frango. E aqui a gente tem a musculatura peitoral de pato, né? Então a gente percebe que a carne aqui, né, é bem mais avermelhada e a carne aqui é bem mais esbranquiçada. Aqui há um predomínio das fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas. Aqui há um predomínio das fibras do tipo 2, que são as fibras brancas. Aqui, pessoal, ele está discriminando em fibra 2A e 2X. Para o seu vestibular, eu acho que isso é desnecessário. Eu gostaria que você focasse, então, na caracterização dessa coluna, fibras do tipo 1, e dessa coluna, que são as fibras do tipo 2X, que são as fibras brancas clássicas. Alguns livros de terceiro grau chamam essas fibras aqui de fibras rosas, né? Que são fibras que têm uma característica intermediária entre essas aqui e essas aqui. Pensando no seu vestibular, fibra vermelha tem essa característica e fibra branca tem essa característica. Nós vamos traçar um paralelo, então, entre essa coluna e essa coluna, tá bom? Muito bem. Fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas, apresentam uma pequena inervação. As fibras brancas, contrariamente, são altamente inervadas. Você vai perceber, pessoal, que em muitos aspectos, a característica de uma é o contrário da característica da outra, né? Então, a fibra vermelha é pouco inervada. A fibra branca é bem inervada. Isso traz, como consequência, a próxima característica, que é a frequência de ativação. A fibra do tipo 1 vai apresentar mais ou menos 15 POT/S. A fibra 2, fibra branca, mais ou menos 40 POT/S. Alguém faz ideia? O que seria isso? POT/S? O que seria isso? 15 POT/S, 40 POT/S. Fácil, hein? Traduz para mim. O que seria 15 POT/S, 40 POT/S? Potência por segundo? Potenciais por segundo, né, Janiele? Potenciais por segundo. O potencial é o estímulo. Então, a fibra que é muito inervada, ela vai receber mais estímulos. E o contrário é verdadeiro, evidentemente. Então, ó, voltando aqui. Claro que isso aqui é um valor médio, né? Por isso que ele colocou mais ou menos. Uma fibra do tipo vermelha recebe por segundo mais ou menos 15 potenciais, ou seja, 15 estímulos. Já a fibra do tipo 2, a fibra branca, mais ou menos 40. O que vai levar a uma outra consequência, é o que eu te disse. Uma característica conduz a outra, tá? A fibra do tipo 1 apresenta uma contração mais lenta se comparada à fibra do tipo 2, que é uma contração rápida, né? Então, se chegam mais estímulos, ela vai responder mais rapidamente, certo? Muito bem. O metabolismo da fibra do tipo 1 é um metabolismo do tipo oxidativo, enquanto que o metabolismo da fibra do tipo 2 é um metabolismo glicolítico
E aí eu tenho que lembrar com vocês uma matéria que eu acho que vocês já viram esse semestre. Não foi comigo, né? Ou foi com o Tovar, ou foi com o Weber, Carlos Weber. Não foi comigo, mas conta para mim, bioenergética. Na sequência, quais são as 3 etapas da respiração celular? Vocês lembram? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beleza, beleza. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise, ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ácido tricarboxílico. E cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Presta atenção. Dessas 3 etapas, 2 dependem de oxigênio. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A primeira etapa, que é a glicólise, não depende de oxigênio para acontecer. Feita essa recapitulação, a gente entende a informação que está naquela linha da tabelazinha. Ó, o metabolismo da fibra do tipo 2. Metabolismo glicolítico. Então, o metabolismo que se baseia na glicólise, a obtenção de energia da fibra do tipo 2 depende de um processo glicolítico, ou seja, depende apenas da glicólise. Já o metabolismo da fibra do tipo 1 é o metabolismo que depende de oxigênio, porque nesse metabolismo serão necessárias as etapas aeróbicas da respiração, que são o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Consequentemente, nós vamos encontrar também uma diferença na densidade mitocondrial. Deixa eu levar isso aqui para cima. Densidade mitocondrial, porque olha só, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, vocês lembram que são etapas que acontecem dentro das mitocôndrias. O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Já a glicólise não depende de organelas para acontecer. Ela acontece, a glicólise, no citosol, né? Ou hialoplasma. Então, se o metabolismo da fibra do tipo 1 é um metabolismo que depende de oxigênio, significa que depende de uma grande quantidade de mitocôndrias, certo? Então, a densidade mitocondrial na fibra do tipo 1 é alta, né? Contrariamente, se a obtenção de energia na fibra do tipo 2 é basicamente por fermentação, que é um outro assunto que vocês, eu acredito, já estudaram na bioenergética. O saldo energético na fermentação é o saldo energético da glicólise, que são 2 ATPs. Vocês devem ter estudado diferentes tipos de fermentação. Fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação butírica, fermentação lática. E conta para mim, as células musculares podem obter energia por qual tipo de fermentação? Lática. Qual? Lática. Lática, fermentação lática. Então, o desconforto que acontece muitas vezes depois de uma atividade física, né? Desconforto que a gente chama de fadiga muscular, se deve ao acúmulo de ácido lático, certo? Então, as fibras brancas, as fibras do tipo 2, obtêm energia principalmente através de um processo fermentativo, consequentemente, a densidade mitocondrial pode ser baixa, certo? Muito bem. Eu tenho certeza que ninguém teria dúvida em discorrer sobre a hemoglobina. Ah, professor, conheço muito bem a hemoglobina. É uma proteína existente dentro dos glóbulos vermelhos, que tem uma alta afinidade ao oxigênio, piriri, parará, piriri, tarará. A gente consegue falar sobre a hemoglobina. Consequentemente, a gente não teria dificuldade em falar sobre a mioglobina, que é uma prima primeira da hemoglobina, encontrada nos músculos. Já comentei com vocês. Esse radical mios é uma referente a músculo. Mialgia, dor muscular. Miócito, célula muscular. Mioglobina é uma proteína típica dos tecidos musculares, que tem uma afinidade maior ao oxigênio do que a hemoglobina.
né? Então, o oxigênio se prende à hemoglobina e vai sendo disponibilizado paulatinamente para a atividade da célula muscular, né? Então, a mioglobina é uma proteína que tem afinidade ao oxigênio. Evidentemente, então, nós vamos encontrar muita hemoglobina nas fibras musculares que têm um metabolismo oxidativo, que são as fibras do tipo 1. Inclusive, a tonalidade da fibra do tipo 1 se deve à alta concentração de mioglobina. Beleza? Já as fibras do tipo 2, contrariamente, apresentam uma baixa concentração de mioglobina. Certo? Muito bem, então essas são as principais características das fibras vermelhas e das fibras brancas. E aí você poderia me perguntar, com base no slide anterior, professor, é possível aumentar a quantidade dessa ou daquela fibra no músculo? É possível, basicamente através de treinamento. Então, o treinamento de um velocista é diferente de um treinamento de um fundista, né? O treinamento desses dois atletas aí é diferente, porque nós temos fibras intermediárias, que, de acordo com a estimulação, elas podem se converter em fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2, em fibras vermelhas ou em fibras brancas, certo? É possível, sim, aumentar a concentração de determinadas fibras ao longo da vida do indivíduo, tá bom? Muito bem. E para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre a capacidade regenerativa dos músculos, que eu acho que eu já toquei nessa tecla com vocês, certo? Tecido muscular liso apresenta uma considerável capacidade de regeneração. Não tem tanta dificuldade assim, né? Tecido cardíaco. Uma frase que a gente ouve muito dos professores de biologia, que faz até a gente fixar melhor essa informação, né? Se você machucar o coração de alguém, é para sempre, né? Porque tecido muscular cardíaco não regenera. Então, isso é o que é altamente preocupante em algumas etiologias de doenças cardíacas, né? Quando a gente pensa em doença de Chagas, quando a gente pensa em várias doenças do coração, em que células cardíacas são destruídas, isso é um problema, porque essas células não serão substituídas por células cardíacas. Vai acontecer a deposição de um tecido cicatricial no coração, um tecido conjuntivo que não tem capacidade contrátil. E o coração perde a sua força, tá? E a musculatura esquelética apresenta uma capacidade limitada de reconstituição. E se alguém é da maromba, do crossfit e tal, sabe que determinadas atividades na academia visam ganho de massa, né? Se você malha em uma academia séria, provavelmente no seu primeiro dia, quem te atendeu, profissional de educação física, um nutricionista, alguém te atendeu, deve ter te feito a seguinte pergunta: qual que é o seu objetivo? O que te traz aqui? Né? Eu, Sandro, por exemplo, eu tenho que fazer atividade física porque eu tenho colesterol alto, né? Eu tenho que manter a atividade física. Eu não tenho intenção, e nem tampouco idade, para ganhar massa muscular, né? Mas se a resposta a essa pergunta foi: eu quero ganhar massa muscular, o que mais? Não, só isso, ganhar massa muscular. Então, você vai ter que fazer um tipo de treinamento específico. Esse tipo de treinamento vai acarretar em lesão muscular. Ele tem que acarretar. Porque essa fibra, quando for reconstituída, ela vai apresentar um volume maior, tá? Então, dá uma olhadinha nesse esquema aqui, que a gente não vai ficar muito preso nele, mas só para a gente entender. Olha só, aqui a gente tem uma fibra muscular que foi danificada. Na estrutura do músculo esquelético, nós temos algumas células, desde o nosso nascimento, que são chamadas de células satélites. Células satélites, que está aqui. Quando tem uma danificação muscular, substâncias químicas vão fazer com que essas células satélites se liguem, se conectem à fibra danificada, tá? Isso vai levar, ou pode levar, a uma hipertrofia muscular, que muitas vezes é um objetivo de uma pessoa na academia.
tá? Mais uma outra coisa que pode acontecer é uma fusão dessas células satélites para produzir uma nova fibra muscular. Então, seja pela conexão da célula satélite à célula pré-existente danificada, seja pela fusão dessas células satélites umas às outras, formam-se novas células musculares estriadas esqueléticas, a partir da reconstituição de uma que foi danificada ou a partir da fusão de células satélites pré-existentes, dando ao tecido muscular estriado esquelético uma capacidade parcial de regeneração. Tá bom? Muito bem. Com isso, então, a gente fecha a terceira ou o terceiro tipo de tecido constituinte dos nossos órgãos. Epitelial já foi, muscular. Epitelial já foi, conjuntivo já foi, muscular finaliza agora e a gente passa para o próximo e último, que é o tecido neural. Espero que não tenha dado tempo de ler o que apareceu no slide. Professor, desculpa a pergunta, mas por que não tem essas células satélites no tecido muscular cardíaco? André, não tem que pedir desculpa por nada. A hora que a dúvida vier à nossa mente, tem que fazer a pergunta. Ô, André, deixa eu te contar uma coisa. Bom seria se a evolução, André, fosse determinística. Parece que eu estou fugindo da sua pergunta. Não estou, não. Você já vai entender onde eu quero chegar. Gente, ó, só aqui. O André me mandou no privado a seguinte pergunta, vou reler. Professor, por que não tem essas células satélites no tecido muscular cardíaco? Então, André, misturando histologia com evolução. Tinha um quadro do Fantástico, eu não gosto de Fantástico, não. Mas quando você está na casa dos outros, você não tem que ter a liberdade tal de chegar, o cara está assistindo o jogo, você vai, não. Eu quero ver um programa que está passando num outro canal, né? E você vai muito do canal. Então, uma vez eu estava na casa de uma determinada pessoa e ele estava assistindo Fantástico, coisa que usualmente eu não faço, e estava lá mostrando uma reportagem que eu não sei se ainda tem esse quadro no programa, que era assim, mostrava um bicho lá e falava assim, daqui 100 mil anos, esse bicho vai ser assim. Eles faziam uma projeção no futuro. Isso, pelo amor de Deus, isso é impossível, né? Você pode chutar, afirmar, não, porque quem determina daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, se a característica vai ser boa ou ruim, o meio ambiente. Essa combinação, característica apresentada por um indivíduo e adaptação, é o que nós chamamos de seleção natural. Então, André, seria bom ter células satélites no tecido cardíaco? Seria excelente. Seria bom se os nossos neurônios regenerassem? Seria excelente. Seria bom se acontecesse uma autorrenovação de células pancreáticas em pessoas diabéticas? Seria muito bom. Então, André, o nosso corpo é uma máquina que funciona muito bem, só que nós não somos perfeitos. Então, existem algumas características que nós não temos porque nós não passamos pelo processo evolutivo direcionado a isso, porque a evolução não é determinística. Então, uma característica vantajosa, ela tende a ficar. Agora, essa característica, André, em algum momento, ela tem que aparecer, seja por uma mutação, né, seja por uma recombinação gênica. O que acontece é que no processo de embaralhamento dos nossos genes, não pintou essa característica ainda, certo? Eu acredito que ela não tenha pintado, porque a partir do momento que surgiu um indivíduo que tenha esse traço genético, células cardíacas com capacidade regenerativa, seja pela presença das células satélites ou não, esse indivíduo tende a repassar essas características para os seus descendentes. Será que essa característica já não existe? Eu não sei. Eu não sei até que ponto, André, são feitas pesquisas
pós-mortem, né? Quando o indivíduo morre, para analisar a ultraestrutura dos seus tecidos, certo? De repente, André, o que falta talvez seja uma intensificação maior em pesquisas nessa área, tá? O que se tem até então são relatos de pessoas com comprometimento cardíaco que não tiveram a capacidade regenerativa. Será que não existe, talvez, em alguma tribo lá do Madagascar, que não sei o quê, pessoas que têm uma lesão cardíaca que se recupera espontaneamente? A ciência não descobriu esse grupo ainda. O que a gente tem é que o tecido cardíaco não se regenera. Seria interessante se regenerasse? Muito. Isso já existe na espécie humana? Não sei. Não sei. A ciência, se existe, a ciência não descobriu ainda. Então, André, não é assim, tal característica é boa, então a gente teria que ter. Seria bom se a gente tivesse. Mas o nosso organismo é extremamente complexo. Ter apenas características vantajosas adaptativas, nós não tivemos tempo evolutivo ainda para isso, certo? Tomara que seja uma característica do futuro. Bom, nada que é isso. Então, o último tecido é o tecido neural. Verdadeiro ou falso? Se tiver com muita preguiça de digitar, coloca só V ou F. V ou F, característica ou a informação da frase que eu vou dizer. V ou F. As células mais abundantes do tecido neural são os neurônios. Repetindo, as células mais abundantes do tecido neural são os neurônios. Já apareceu um V aqui. Tem mais um V, por enquanto. Opa, o primeiro F. 3, 2, 1, F. F ganhou, V empatou. Está empatado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É falsa essa afirmativa. É falsa. Quando nós falamos de tecido neural, as primeiras células que vêm à nossa mente são os neurônios. Mas elas não são as mais abundantes. Vamos fazer uma comparação, aparentemente nada a ver. Ontem eu assisti um filme da Enola Holmes. Gostei muito, não sei se alguém assistiu. Isso mesmo, Maria Cecília. Você me perguntava assim, professor, quais são os personagens desse filme? Eu vou lembrar da Enola Holmes, vou lembrar do Sherlock Holmes, vou lembrar do Dosh, que era um brinquedinho que ela tinha, e não lembro mais ninguém. Lembrei de 3. Agora, certamente no filme existem muitos outros personagens. Mais ou menos isso que acontece, tá? Nós, no tecido neural, nós temos os principais e nós temos os coadjuvantes. Os coadjuvantes são mais numerosos. Mas, certamente, os principais são os neurônios. Os neurônios são as células mais importantes, sem dúvida alguma, mas não são as células mais numerosas. As células mais numerosas são as células que foram ditas pela Maria Cecília. Isso mesmo, que são as células da neuróglia, ou gliócitos, ou células da glia, certo? Então, olha, no tecido neural, deixa eu achar aqui, nós vamos encontrar células de origem ectodérmica, representadas pelos neurônios e pelos gliócitos, como a colega disse, também chamadas de células da glia, tá bom? Muito bem. Então, vamos caracterizar, primeiramente, a morfologia do neurônio, a morfologia clássica, para depois a gente falar um pouquinho sobre as células da neuróglia, ou células da glia. Esse aqui, pessoal, é o neurônio clássico, neurônio de livro, que vai aparecer lá na sua prova de vestibular. Não significa que todos os neurônios tenham esse aspecto, tá? Esse aqui é o tal do neurônio multipolar. Mas existem outros, unipolar, bipolar, pseudo-unipolar, mas a morfologia desse é que vai aparecer na sua prova, tá bom? Vamos lá. Olha só. Os neurônios recebem os estímulos através dessas ramificações que são denominadas dendritos, terminais de recepção.
O neurônio recebe o estímulo pelos dendritos, tá? Esse estímulo vai ser repassado dos dendritos para essa região em que a gente encontra o núcleo, que é chamada de corpo celular, faltou uma palavra, corpo celular ou pericário. Beleza. E do corpo celular ou pericário, o estímulo propaga por essa ramificação geralmente mais longa, que é o axônio. O axônio. E a terminação do axônio é a terminação de transmissão. Então, é isso. O estímulo é captado pelos dendritos e transferido pelo axônio. Essa aqui é a cara do neurônio. Muito bem. Curiosidade. Alguém já assistiu um filme das antigas que se chama O Óleo de Lorenzo? Beleza. Fernanda, só um segundinho que alguém fez uma... Professor, você pode voltar no slide anterior só para eu tirar um print, por favor? Posso? Não tem problema não, já volto. Olha, então a Fernanda e a Giovana assistiram um filme das antigonas, que eu vou intrometer na matéria de outro professor. Vamos ver como é que vocês estão na genética. Já volto o slide, André, só um segundinho. A doença do Lorenzo é uma doença de nome complicado, se chama adrenoleucodistrofia genética. Essa doença é uma doença genética que só acontece em homens. E o homem herda da mãe. Eita, e agora? Ferrou-se ou não? Como é que chama esse tipo de herança? Que só acontece em homens. Que tipo de herança é essa? E o homem herda da mãe. Alguém lembra? Não? Essa é a herança. As mulheres também herdam herança mitocondrial da mãe. Essa herança é herança, não, é herança ligada ao sexo. Essa é a herança ligada ao X. Porque, olha só, o homem herda do pai o Y. Do pai, o Y. Da mãe, ele vai herdar o X, certo? Então, essa doença é condicionada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X, tá bom? E o que caracteriza a adrenoleucodistrofia? Uma destruição da mielina dos neurônios. Uma destruição da mielina dos neurônios. Então, a pessoa ela vai ter um comprometimento neurológico cada vez mais sério e acaba morrendo, né? Então, boa parte dos nossos neurônios tem um axônio envolto pela famosíssima bainha de mielina, que você pode dar uma olhada aqui, ó, nesse slide, né? Então, ela aqui, ó, a bainha de mielina, que é constituída pelo citoplasma de algumas células que envolvem o axônio do neurônio. Como você pega um fio elétrico e enrola a fita isolante. O citoplasma de algumas células da neuróglia envolvem o axônio dos neurônios, formando a bainha de mielina. Esse tal nódulo, ou nódulo de Ranvier, já eu falo para vocês. Segura a onda aí. Bom, então as três partes básicas de um neurônio são dendritos, corpo celular e axônio. Deixa eu só voltar aqui para o André copiar. Beleza. Vamos lá, então. Vamos continuar. Ó, as células da neuróglia, ou gliócitos, estão aqui, né? Presta atenção. Oligodendrócitos e células de Schwann têm a mesma função, que é formar a bainha de mielina. O que eu te disse aqui, ó? Isso que você está vendo aqui é um prolongamento de uma célula que envolve o axônio e dentro do citoplasma dessa célula tem uma substância de natureza lipídica, consequentemente isolante, tá? Professor, nós temos que saber o nome da célula formadora da bainha de mielina? Sim, você tem que saber. Se for um neurônio do sistema nervoso central,
essa célula se chama oligodendrócito. Se for um neurônio do sistema neural periférico, ela se chama célula de Schwann. Então, repito, ó, a função dos oligodendrócitos e das células de Schwann é a mesma. É a mesma. Formar a bainha de mielina em locais diferentes, certo? No sistema nervoso central, encéfalo e medula, são os oligodendrócitos, certo? No sistema neural periférico, ou seja, nos nervos, são as células de Schwann, certo? Muito bem. Células microgliais ou microgliócitos, tanto faz, certo? Vamos relembrar aqui, ó, matéria vista recentemente. Qual que é a diferença de monócito e macrófago? Alguém lembra? Qual que é a diferença de monócito e macrófago? É a mesma célula. O monócito está no sangue. Quando ele faz a diapedese, quando ele sai do capilar e vai para o tecido, ele passa a ser chamado de macrófago, tá? Os macrófagos, então, normalmente são células circulantes. Só que nós temos células fagocitárias específicas de determinados locais, né? Então, por exemplo, macrófagos alveolares são células fagocitárias encontradas nos pulmões, certo? Da mesma forma, nós temos células de Kupffer no fígado, nós temos células microgliais no tecido neural. Então, células microgliais são células fagocitárias no tecido neural. Então, elas vão fagocitar antígenos, né? Elementos estranhos, como bactérias, fungos, e também fragmentos de células, tá? Eventualmente, se tiver acontecido um processo de apoptose, né, que é um processo de morte celular no tecido neural, essas células vão passar por ali fazendo limpa, fazendo a limpeza, tá? Então, são células fagocitárias, beleza? Muito bem. Astrócitos, células com forma de áster, né? Áster é estrela, não é isso? Isso que você está vendo aqui, pessoal, ó, é um capilar sanguíneo. O capilar sanguíneo leva para as células nutrientes, oxigênio, etc. Esses nutrientes e esse oxigênio não são oferecidos diretamente aos neurônios. Nós vamos encontrar aqui uma célula de conexão. Essa célula de conexão é o astrócito. O astrócito, né? Então, aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, aqui teria um neurônio ligado ao capilar sanguíneo pelo astrócito, tá? Então, professor, eu estou anotando aqui, eu poderia escrever assim, ó, astrócito, conectar os neurônios aos capilares? Sim, você poderia escrever. Aí alguém fala assim, professor, mas eu estou assistindo a aula com o meu livro aberto, e aqui está dizendo assim, ó, a função do astrócito, sustentar os neurônios. Está certo também. Em outras palavras, sustentar pode ser oferecer coisas necessárias. Por exemplo, seu pai e sua mãe te sustentam. Então, te dão comida, te dão água, te dão lugar para morar, né? Então, quando fala sustentação, pode ser nesse contexto, de dar ao neurônio aquilo que o neurônio precisa para continuar vivo. Oxigênio, nutriente, proveniente dos capilares, certo? Muito bem, então são células de sustentação, sustentação física e sustentação nutricional. Tá bom? Os astrócitos. Muito bem. E olha, o nosso universo é sistema neural. Beleza? Dentro desse universo, sistema neural. Alguém, por um acaso, sabe me dizer... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Alguém sabe me dizer o significado dessa sigla? LCR. E aí, quem me ajuda? Dentro de um bate-papo aí, ó, fisiológico, nós estamos falando sobre o sistema neural. Alguém sabe o significado da sigla LCR? Não? Eu vou te contar, então, o que significa líquido cefalorraquidiano. Líquido cefalorraquidiano. Céfalo é de cabeça e raque é de medula. Então, dentro do nosso sistema nervoso central, existe um líquido que fica circulando. Vai lá dentro do encéfalo, desce pela medula, sobe de novo no encéfalo.
Algumas células são responsáveis por esse fluxo desse líquido. E dentro da medula espinhal existe um canal chamado canal ependimário. Lá dentro existem células chamadas células ependimárias ou células ependimócitos. Já bem, essas células, além de revestir internamente aí o canal ependimário, que é o canal que tem dentro da medula, são responsáveis pelo fluxo do líquido céfalo-raquidiano. Então, repassando rapidamente, células da neuróglia, ou gliócitos, ou células da glia, tanto faz, você pode usar qualquer um desses termos. São as células mais numerosas do tecido neural e são células que auxiliam no funcionamento dos neurônios. Oligodendrócitos e células de Schwann são as células formadoras da bainha de mielina. Oligodendrócitos no sistema nervoso central e células de Schwann no sistema nervoso periférico. Micróglia, células microgliais ou microgliócitos, são células fagocitárias. São células que protegem o tecido neural de antígenos e que removem partículas indesejáveis, como restos celulares, por exemplo. Astrócitos são células que ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e, dessa forma, acabam garantindo a oxigenação e a nutrição dos neurônios. E as células ependimárias ou ependimócitos são células responsáveis pelo fluxo do líquido céfalo-raquidiano, que é um líquido que a gente vai voltar a falar dele lá na frente, mas nesse primeiro momento é importante simplesmente que você entenda que existe um líquido que circula dentro do sistema nervoso central, impulsionado pela ação dessas células. Beleza? Muito bom. Eu acredito que não seja novidade para vocês em dizer que existem células no tecido neural que não são neurônios. São as células da neuróglia. Talvez a novidade fosse as funções desempenhadas por essas células que eu acabei de explicar. Bom, com base nisso, eu pergunto, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou complementar alguma coisa? Não? Muito bem. Nós temos que usar a estatística ao nosso favor, tá? Ótimo. Beleza, Maria Cecília. E quando se fala de funcionamento de células do tecido neural, no seu vestibular, 99,9% das vezes, eles cobram funcionamento do neurônio. E é isso que nós vamos fazer no próximo horário. Falta menos de 1 minuto, bebe uma água, faz um xixi no intervalinho, agora mesmo a gente volta, tá bom?